Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Resolveremos aqui então uma questão sobre oscilações que corresponde à nossa primeira unidade da disciplina de Física 2, sendo ministrada por mim, professor André, aqui no Instituto de Física da UFBA. Então é um enorme prazer estar aqui nesse vídeo com vocês. E vamos então resolver essa primeira questão, que diz o seguinte: uma partícula executa um movimento harmônico simples, MHS, com frequência de 0,25 Hz em torno do ponto x igual a zero. Então vejam só, somente nessa frase a gente já consegue saber um pouco do que se trata esse movimento e qual é a sua frequência de oscilação, né? Movimento harmônico simples, eu já vou fazer um momento aqui então de anotar os dados que a questão fornece para a gente. Então, dados da questão. Movimento harmônico simples, né? Ele tem uma equação específica, né? Que pode ser escrita na seguinte forma: derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais uma frequência natural ao quadrado, vezes o x é igual a zero. E como solução dessa equação, a gente pode escrever que o x de t ele vai ser exatamente o nosso x0, a posição inicial, a posição no instante t igual a zero, vezes o cosseno dessa frequência natural ômega zero vezes t, mais a nossa velocidade inicial dividido pelo ômega zero, vezes o seno também de ômega zero t. Essa é a solução que a gente encontrou na sala de aula, né? Que é uma solução geral para o movimento harmônico simples. Nós utilizamos como exemplo o movimento de um sistema massa-mola, né? Mas que na realidade, desde que qualquer sistema físico obedeça a essa equação, a gente vai ter como solução geral essa forma, né, da posição x de t como resposta para a solução, né, de quem seria o x dessa equação diferencial, a equação do MHS. Beleza? Então, a gente já pode escrever que o x de t ele vai obedecer essa forma geral. E, além disso, é dado para a gente, nessa primeira frase, que a frequência f ela é de 0,25 Hz. Beleza? E esse 0,25 Hz pode ser escrito já numa forma fracionária, que é 1 dividido por 4, né? E o Hertz significa exatamente o número de ciclos por segundo. No nosso caso, quando vamos escrever a solução geral, a gente escreve, na verdade, a frequência angular, que seria a nossa frequência, né? A frequência angular seria 2π vezes a nossa frequência absoluta em Hertz, né? De tal maneira que a nossa frequência natural vai ser então 2π vezes a frequência, que seria 1 sobre 4, ou seja, 2π dividido por 4, isso é π sobre 2. Agora não mais ciclos por segundo, mas sim radianos por segundo. Beleza? Maravilha! Então vamos analisar um pouquinho mais do que a questão nos oferece como dados, né, do problema. Em t igual a zero, ela tem um deslocamento de x igual a 0,37 centímetros. Então ele já disse para a gente aqui, ó, quem é o x0. Quem é o x0? O x0 ele é o x quando t é igual a zero. E foi dito para a gente na questão que esse valor é de 0,37 centímetros. Beleza? Além disso, a velocidade também é zero nesse instante onde o t é igual a zero, né? Então a gente pode anotar aqui que o x0
é esse. E o nosso V0 é igual a zero. Beleza? Maravilha! Sabendo dessas informações, para o movimento, determine, letra A função posição, x de t. Então, vamos fazer isso. A letra A diz o seguinte, ó. Queremos encontrar quem é o x de t. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. De acordo com a solução geral, né, para o movimento harmônico simples, a gente vai ter que o x de t ele vai ser o x0, mas quem é o x0? É o 0,37, vezes o cosseno do ômega 0t, e quem seria o nosso ômega 0 seria exatamente π sobre 2 radianos por segundo, vezes o nosso tempo aqui. E como a velocidade inicial ela é zero, o que a gente obteria? Zero dividido pelo ômega 0, que é π sobre 2, vezes aqui o seno de π sobre 2, vezes o tempo. Mas, como esse termo aqui está multiplicado por zero, ele vai zerar, né? No final, teremos apenas que o x de t ele é 0,37 cosseno de π sobre 2 vezes o nosso tempo t. Tranquilo? Então aqui já temos a resposta em centímetros. Certo? Maravilha, essa é a nossa posição x de t, matamos aqui a letra A. E a letra B? A função velocidade no tempo, v de t. Vamos encontrar então essa velocidade? A velocidade, v de t, ela será a derivada da posição x em relação ao tempo. Vamos fazer essa derivada então? Quem é a derivada de x de t? Vai ser a derivada de 0,37 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t. Certo? E ao fazer essa derivada, o 0,37 aqui ele é uma constante, né? Então ele pode sair da derivada. Vamos fazer isso? V de t é 0,37 vezes a derivada do quê? Do cosseno de π sobre 2 vezes t. Certo? E a derivada do cosseno é menos seno. Mas como a gente tem um fator aqui dentro, multiplicando o t, né? E essa derivada em relação a apenas o t, pela regra da cadeia, a gente viu em sala de aula que esse termo ele sai da derivada também. Então 0,37 vai ficar aqui, multiplicando menos seno de π sobre 2 vezes t. Isso tudo vai multiplicar o nosso ômega 0, que é o nosso π sobre 2. Então, eu vou até colocar ele aqui na frente já, ó, vezes π sobre 2. Ficou meio apertadinho, mas aqui embaixo a gente escreve melhor. Ó. V de t vai ficar 0,37 vezes π sobre 2 vezes menos seno. Ou eu posso já colocar o menos aqui na frente, né? De π sobre 2 vezes t. Além disso, 0,37 vezes π sobre 2 é um valor que a gente pode calcular. Eu vou fazer esse cálculo aqui rapidamente. 0,37 vezes π sobre 2 é aproximadamente 0,58, né? E aqui vai ficar seno de π sobre 2 vezes t. Não esquecemos do menos aqui. E esse valor ele vai ser fornecido em quê? Em centímetros por segundo, já que o nosso 0,37 ele veio em centímetros e a gente está derivando aqui em relação ao tempo, que é em princípio em segundos, certo? Já que a nossa também frequência angular está em radiano por segundo. Beleza? Então essa seria a nossa resposta do item B. Vamos colocar ela aqui só mais organizadinha. Menos 0,58 vezes o seno de π sobre 2
vezes t. Isso aqui em centímetros por segundo. Letra B, concluímos aqui com sucesso. Vamos agora para a letra C. Quem seria a nossa velocidade máxima, hein? Excelente pergunta. Vamos lá. Letra C. Quem seria a nossa velocidade máxima? Maravilha. Para analisar isso, vamos imaginar o seguinte. A nossa velocidade v de t, ela é dada pelo seguinte, 0,58, que multiplica o seno de π sobre 2 vezes t, certo? O nosso número aqui, 0,58, é um número constante, né? Mas, por outro lado, o seno, ele é um número, ele vai resultar em um número, né? É uma função do tempo aqui. Então, esse valor ele vai variar no tempo. Mas a função seno, ela varia entre menos 1 e 1. Então, em qual situação, já que o seno ele sempre oscila, né, entre menos 1 e 1, em qual situação a gente teria o valor máximo da velocidade? Na situação em que esse produto 0,58 negativo vezes o seno vai ser um valor positivo e máximo, certo? Então, qual seria essa situação? Como o seno está entre menos 1 e 1, e aqui a gente tem um negativo, quando o seno for menos 1, a gente vai ter o valor máximo. Afinal, se for qualquer outro valor entre menos 1 e 1, a gente vai ter um número fracionário, né? 0,5, que vai reduzir o módulo desse produto, certo? Então, a gente obteria o valor máximo, né? Vou até colocar o seguinte, ó. Então, o valor máximo, ele vai ocorrer quando a gente tiver aqui menos 0,58 vezes menos 1. E seria exatamente 0,58 centímetros por segundo. A gente pode visualizar isso graficamente também. Como é que seria? Vamos imaginar que aqui é a nossa velocidade no eixo Y e no eixo X seria o tempo. A nossa função é um seno, né? E o seno, ele começa do zero e vai oscilando. Mas como a gente tem um menos aqui na frente, ó, ele não vai começar subindo, vai começar descendo, certo? Então a nossa função vai ter essa cara aqui, onde o valor máximo seria exatamente este valor aqui do nosso gráfico, né? Onde a gente tem essa amplitude, né? 0,58 multiplicada pelo menos 1 aqui na frente do seno, resultando em um valor positivo máximo. Aqui teríamos mínimos, mas que também, né, teria o mesmo módulo do nosso Vmax. Então aqui seria o menos Vmax, certo? Maravilha. Então, como resumo da ópera, podemos entender que se a nossa função ela é um número vezes um seno ou um número vezes um cosseno simplesmente, esse número aqui ele vai indicar para a gente a amplitude daquela função, o valor máximo daquela função. Como se trata da velocidade, vai ser a amplitude da velocidade, o valor máximo da velocidade. Se fosse a posição, seria a amplitude da posição, que nesse caso é também a amplitude do próprio movimento. Mas a gente tem que tomar o cuidado só se houver um menos aqui, né? A amplitude, o valor máximo vai ser o valor positivo associado a esse termo, né? O módulo dele vai indicar para a gente o valor máximo, certo? Então vamos agora somente escrever aqui o Vmax. Ele seria 0,58 centímetro por segundo. E agora vamos aqui para a nossa questão, nosso item D, a aceleração máxima. Pronto. A gente já pode usar o mesmo raciocínio. Vamos encontrar a aceleração em função do tempo. E esse termo que aparecer aqui na frente, ó, vai indicar para a gente a aceleração máxima. Vamos fazer assim?
Então, botei aqui a letra D. Quem é a aceleração máxima? A aceleração em função do tempo é a própria derivada da velocidade em relação ao tempo, né? E quem seria essa derivada? A derivada da função que a gente encontrou aqui em cima, ó. Menos 0,58 vezes o seno. Vezes o seno de π sobre 2 vezes t. Certo? Como esse termo é constante, ele sai da derivada novamente. E a nossa aceleração vai ficar assim. Menos 0,58 vezes a derivada do seno de π sobre 2 vezes t. Certo? E quem é a derivada do seno? É o cosseno. Mas como a gente tem um fator aqui, ó, pela regra da cadeia, esse fator ele sai também ao realizar essa derivada. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 0,58 vezes π sobre 2 vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Aqui não houve inversão de sinal, então o nosso resultado vai continuar também com um menos aqui na frente. A nossa aceleração em função do tempo, para qualquer instante de tempo, vai ser 0,58 vezes π sobre 2, que aí nesse momento vocês podem fazer o cálculo na calculadora de vocês, vezes π sobre 2, que vai dar, deixa eu ver, 0,58 vezes π sobre 2, aproximadamente 0,91, né? Mas tem um menos aqui na frente, vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t. Beleza? Achamos aqui a aceleração. Então, de cara, analisando esse fator aqui da frente, quem seria a aceleração máxima? A aceleração máxima vai ser exatamente 0,91. Desse caso, centímetros por segundo ao quadrado. Certo? Maravilha! Então, nesse caso, a gente vai ter aceleração máxima quando o cosseno for menos 1. Então, vai ser em outros instantes de tempo, né? A velocidade máxima acontecia quando o seno era menos 1. E aqui a gente vai ter quando o cosseno for menos 1. Beleza? Perfeito. Vamos ver agora só os próximos itens. O deslocamento em t igual a 3 segundos é a nossa letra E. Vamos encontrar isso? E a letra F pede a velocidade em t igual a 3 segundos. Então já vamos concluir aqui a nossa questão. Aqui a letra E. E ela vai pedir para a gente quem é a posição no t igual a 3. Como é que a gente vai fazer isso? A gente encontrou a posição para qualquer instante de tempo. Então, para t igual a 3 vai ser tranquilo. É só substituir aqui, ó, no nosso resultado da letra A, o que aconteceria no t igual a 3. Certo? Então, vai ser 0,37 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes 3. Então, vamos escrever isso. Vezes o cosseno de π sobre 2 vezes 3, que é o nosso tempo t, né? Como é que vai ficar esse resultado? Vai ficar 0,37 vezes o cosseno de 3π sobre 2. Quem é o cosseno de 3π sobre 2? Vamos relembrar do ciclo trigonométrico? Aqui é o nosso ciclo trigonométrico. O eixo x indica o cosseno, o eixo y o seno. E se a gente tem um ângulo aqui, ó, um ângulo alfa, quem é o nosso cosseno de alfa? É essa coordenada aqui, opa. Deixa eu voltar. Nosso cosseno de alfa vai ser essa coordenada aqui. E o nosso seno de alfa, essa coordenada aqui, ó.
Então, quando a gente tiver um ângulo alfa igual a 3π sobre 2, relembrando, π sobre 2 é equivalente a 90 graus, né? Então ele está aqui. Aqui é o nosso π, aqui é o nosso zero, né? 3π sobre 2 ele vai estar exatamente nessa posição. Quem vai ser o cosseno, então, nessa posição? Né? Vai ser exatamente zero, porque a coordenada no eixo x ela é zero. A coordenada no eixo y, por outro lado, equivaleria aqui a menos 1, né? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Essa coordenada seria essa coordenada aqui, né? Mas o cosseno ele é zero. Então, a gente pode afirmar aqui, ó, esse cosseno ele vai ser zero. A nossa posição no tempo t igual a 3 vai ser zero. Beleza? Agora vamos então finalizar nossa questão calculando a velocidade do tempo t igual a 3. Como é que vai ficar? Nossa velocidade ela era 0,58, né? Vamos verificar aqui, ó. Menos 0,58 seno de π sobre 2 vezes t. Essa é a nossa velocidade que a gente derivou para achar a aceleração, né? Vai ficar menos 0,58 vezes o seno de π sobre 2 vezes 3. O seno de π sobre 3π sobre 2, né? A gente já viu aqui que é menos 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 0,58 vezes menos 1, certo? Que vai dar exatamente o v de t igual a 3. Vai ficar 0,58 centímetros por segundo. Aqui foi a nossa resposta do item E e aqui do item F. Uma pequena observação, um detalhe. Essa velocidade é exatamente a nossa velocidade máxima. Então, a gente viu que a velocidade máxima aconteceu quando a posição ela é igual a zero. Bacana? E, se a gente fizesse um cálculo diferente, a gente verificaria que a posição ela é máxima, né? Quando a velocidade é igual a zero. Né? A gente diz que a posição e a velocidade elas estão em quadratura. Né? Quando um é máxima em módulo, a outra é zero, certo? Então, essa é uma propriedade muito interessante que a gente observa no movimento harmônico simples. Né? Afinal, como uma é derivada da outra, e a gente tem senos e cossenos, né? O que é seno, quando a gente deriva, vira cosseno. Né? E aí a gente tem essa quadratura, né? Quando um é máxima em módulo, a outra é igual a zero. Maravilha? Muito obrigado pela atenção e até a próxima questão. Valeu!